Bem-vindos a mais um episódio do Luz Inversos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no nosso quarto episódio. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, De Propósito, do João Branco. Eu, particularmente, me apaixonei por esse livro desde que o conheci no ano retrasado. Já li 2 vezes, já presenteei muitas pessoas com ele. Até eu fui abrir agora o livro e encontrei dentro dele até um resuminho que eu fiz, que eu levei para um podcast que eu fui gravar. É um livro maravilhoso. E aqui, antes de apertar o play para começar esse episódio com vocês, eu fechei o olho, mentalizei e pedi para eu abrir numa página que seria a frase de abertura desse episódio. E eu abri na seguinte página, que diz, em Eclesiastes 23, também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Isso quem falou foi Salomão. Pois bem, pessoal, esse livro, De Propósito, do João Branco, ele vai falar justamente da nossa intenção e do nosso propósito dentro do trabalho. Aqui na capa ele diz, coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha a sua rotina de satisfação e significado. Foi difícil eu encontrar um trecho específico desse livro para trazer para o Luz Inversos, para trazer um verso, né? Eu tenho muitas partes dele grifadas, assim, eu fui lendo e fui grifando, porque o livro inteiro, para mim, é uma mensagem enorme ao mundo. O João Branco fez um favor imenso ao mundo, porque existe uma relação de trabalho onde o trabalho precisa ser algo sofrido, onde a gente não tem prazer, onde a gente não consegue encontrar, de fato, um propósito, um porquê da gente estar ali dentro. E nesse livro, o João Branco, ele destrincha isso tudo, esses nossos sentimentos, ele traz dados também de qual percentual de pessoas que estão infelizes dentro do seu trabalho, e ele traz para nós uma nova perspectiva. Eu, particularmente, sou muito apaixonada pelo trabalho, eu acredito que é através do trabalho que a gente coloca as nossas habilidades a favor do mundo, por mais que a gente seja remunerado, a gente seja pago para isso. Essa é a forma que Deus falou, bom, vão lá e coloquem os seus talentos para jogo. Como é que a gente faz isso? É através do nosso trabalho. E muitas vezes a gente faz isso de uma maneira egoísta, de uma maneira reclamona, de uma maneira escassa, como se a gente estivesse também competindo com as pessoas. E esse livro traz uma abordagem muito interessante, buscando convidar a um outro ponto de vista em relação ao trabalho, trazendo muito mais leveza, muito mais intenção. Ele traz cases, é maravilhoso. Se deixar, eu vou fazer 10 minutos de abertura só falando do livro. No primeiro capítulo, ele discorre sobre como nós vivemos no piloto automático, que é muito interessante também, e ele traz um quadro onde ele diz que o seu tempo acordado se divide em 2 partes. O trabalho e todo o restante. Então, se a gente for pensar, é justamente assim que a nossa vida funciona. E aí tem o trabalho, e em todo o restante ele inclui estudos, passeios, compras, namoro, transporte, família, comemorações, exercícios físicos, redes sociais, descanso, restaurante, cinema, documentações, hobbies e etc. A gente passa, sim, a maior parte do nosso tempo e das nossas vidas exercendo o nosso trabalho. Então, por que a gente tem que passar a maior parte do tempo odiando o lugar onde a gente está, frustrado no lugar onde a gente está? Não tô falando aqui que a gente tem que romantizar ao extremo, desconsiderar as frustrações, desconsiderar a toxicidade de determinados ambientes. Sempre o que eu falo aqui pra vocês é puxando a responsabilidade para nós, o que diz respeito a mim. A gente vem de uma geração que demonizou o trabalho, demonizou o capitalismo, e a gente fala, meu Deus, o empresário, o opressor quer tirar proveito de mim, sabe? Só que a gente não percebe que tudo isso que a gente toca, tudo que a gente consome, está sendo feito por um trabalhador. Essa blusa que eu tô usando, o sofá aqui de casa, o copo que eu tô tomando água, a câmera onde eu tô filmando, o trabalho, gente, independentemente do tamanho do trabalho, ele tem um propósito, ele tem uma serventia por trás. Então eu sou muito grata a todas as pessoas que fizeram parte de tudo isso que eu consumo. E não só fisicamente das coisas que ficam, né? Mas também, por exemplo, os alimentos. Os trabalhadores que preparam os alimentos, que colhem os alimentos, que plantam os alimentos, que preparam lá na cozinha, sabe? Todo mundo tá envolvido nesse grande todo. Eu trabalhava com comércio exterior até pouco tempo atrás. Vocês acham que esse iPhone foi produzido no Brasil? Lógico que não. Ele veio através de uma logística internacional.
Então tem muita gente participando de tudo na nossa vida. Não dá pra gente achar que nós somos sozinhos e que o trabalho não é importante, que é insignificante. Joia? Pacificamos isso? E por que é tão importante a gente pacificar esse tema? Ainda nesse capítulo do piloto automático, ele traz um exemplo. Eu não vou dar o spoiler do livro inteiro, eu recomendo muito que vocês comprem o livro e leiam o livro. Mas ele traz um exemplo de que quando a gente passa a vida trabalhando e considerando isso um martírio e deixando pra gente desfrutar só lá na velhice, é como se a gente fosse num rodízio de pizza e a gente comesse primeiro as pizzas ruins e deixasse um fundinho do nosso estômago lá no final para comer as pizzas boas. Vê se isso faz sentido. Ele diz assim, que por fim, precisamos lembrar que aproveitar a vida apenas na velhice é diferente de desfrutar bons momentos ao longo de toda a vida. De certa forma, é como se você estivesse em um rodízio e se propusesse primeiro a comer tudo aquilo que você mais odeia, para só então comer o que você gosta. Quando chegar o momento da sua comida preferida, provavelmente você não terá o mesmo apetite. Que é quando, sabe quando a gente vive esperando o final de semana, esperando as férias, esperando a velhice, esperando a aposentadoria? Gente, vai chegar aquele momento, pode ser que você não esteja mais com essa energia toda, com esse gás todo, sabe? Aproveitem os momentos da vida ao longo da vida. E às vezes você vai pensar que você é o alecrim dourado, porque é assim que a gente tende a agir, e que é só o seu trabalho, que você se sente assim, e que as pessoas em determinadas profissões não se sentem da forma que você se sente. Lê do engano, ele traz alguns dados aqui também de outras profissões que às vezes a gente romantiza e pensa, nossa, se eu trabalhasse com isso eu ia ser muito mais feliz, eu não ia ter problema, eu não ia ser frustrado, né? E ele diz aqui, trabalhamos muito, está posto o dilema. De um lado queremos ter uma vida com significado, de outro temos a barreira do trabalho, algo que somos obrigados a fazer e que ocupa tempo demais. O modo de vida em piloto automático não poupa ninguém. Atinge todas as profissões, níveis de hierarquia e salários. Um executivo estressado que sente já virou zumbi pode sonhar com a vida de um vendedor de água de coco na praia, achando que as demandas podem ser um pouco mais fáceis. Faz isso sem saber que, ao mesmo tempo, os comerciantes do litoral estão perdendo noites de sono por causa das mudanças no público, dos aumentos nos custos e da chegada de novos concorrentes. Se você já imaginou que um jogador de futebol ou uma top model tem um emprego perfeito, não imaginaria quantos deles têm sentimentos depressivos a respeito da própria carreira. Humoristas, influenciadores digitais, assistentes sociais, concursados, fundadores de startups e até missionários estão todos buscando um emprego dos sonhos que simplesmente não existe. No próximo capítulo ele fala sobre o vazio que o trabalho não preenche, né? Eu até vou ler um pouco aqui dos capítulos para vocês, que é para realmente incentivar que vocês busquem esse livro, tá? Ele fala o vazio que o trabalho não preenche, porque às vezes também a gente tende a buscar no trabalho coisas que nós não deveríamos estar buscando no trabalho. A gente busca que o trabalho preencha lados nossos, vazios nossos, que não pertencem ao trabalho. Tem gente que busca ser amado dentro do trabalho, que busca ter uma família dentro do trabalho, e essa não é a função do trabalho. E aí a gente se frustra, e a gente fica chateado, e aí a gente acha que está infeliz no trabalho. Mas será que a gente está com as motivações corretas dentro desse ambiente? E aí ele traz o que é sucesso, questiona o que é sucesso para nós. E ele diz também de não sonhar grande, não sonhar alto. E esse é um capítulo muito interessante. Essa história eu já contei num vídeo meu no Instagram. E eu vou ler aqui para vocês porque vale muito a pena. Ele diz assim, era uma vez um garfo. Todos os dias ele fazia o mesmo trabalho, levar o arroz e feijão para lá e para cá. Na hora do almoço era retirado da gaveta, cumprindo essa função de carreto de comida. Tomava um banho na pia e ficava no escorredor esperando o próximo turno. De lá, conseguia olhar para os outros objetos que estavam no ambiente. Ele via, por exemplo, a boia inflável de natação pendurada na parede que salvava a vida das crianças. Devia ser muito bom ser aquela boia e cumprir um papel tão importante, ele pensava. O garfo também se comparava com o telefone celular, um objeto pequenininho, mas recebia atenção o dia inteiro das pessoas. Elas passavam longas horas olhando para o aparelho, batiam os dedos na tela freneticamente, compravam coisas, assistiam vídeos engraçados, jogavam joguinhos
E às vezes até falavam com seus amigos através desse aparelho numa ligação. Na casa também havia uma cartelinha de remédios. Isso tudo quem está observando é o garfo. E nessa casa também tinha uma cartelinha de remédios, uma simples pastilha de farinha que parecia ter um poder mágico para curar dores de cabeça. Uau! Quantas funções importantes estão sendo cumpridas ao seu redor. Olhando para os outros objetos, o garfo se sentia apenas um mero garfo. Que coisa mais sem graça, sem nobreza, sem reconhecimento. Esse servicinho chato de transportar farofa nunca vai ser mais valorizado do que os outros. Esse pensamento deixava o garfinho preocupado, em uma crise existencial. Pensava o dia inteiro que seu trabalho não servia para nada e que nunca teria sucesso com os outros apetrechos, que viviam grandes aventuras e eram usados o tempo todo ou eram essenciais. Você já se sentiu como esse garfo? Eu já. E descobri que não estou sozinho. Neste exato momento, há uma multidão de trabalhadores que olham para a própria atividade profissional com essa mesma sensação. São pessoas que ficam falando para si mesmas coisas que as deixam em dúvida sobre o real valor do que fazem da sua vida. Aprendi com o livro A Surpreendente Ciência do Sucesso, de Eric Baker, que dizemos entre 300 e 1000 palavras por minuto para nós mesmos. Olha, gente, que louco! A cada minuto, a gente diz de 300 a 1000 palavras para nós mesmos, em nossas mentes. Estamos o tempo todo conversando com a nossa consciência, contando histórias, interpretando a realidade, processando informações. E isso muda o nosso humor, os nossos sentimentos e as nossas ações. Talvez seja por isso que existe um conselho tão impactante registrado na Bíblia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O fato é que as histórias que contamos para nós mesmos são capazes de nos encher de motivação ou nos deprimir profundamente. Nossa mente tem essa capacidade. Fiquei chocado quando assisti o documentário Arremesso Final na Netflix sobre a carreira do maior jogador de basquete da história. Gente, esse documentário é maravilhoso, do Michael Jordan. Michael Jordan foi campeão da NBA por 6 anos. Além da habilidade física ímpar, a dedicação extrema e os treinamentos, Jordan revela que brincava com seus pensamentos. Em determinada situação, convenceu-se de que um competidor tinha feito algo ruim para ele, apenas para aguçar ainda mais o seu espírito competitivo e despertar uma ação mais agressiva no jogo. Era uma fantasia, uma mentira inventada apenas para programar o seu cérebro para um nível hard. Se você duvida que isso funciona, eu quero lhe convidar para uma simulação. Dê uma relaxada rápida e vamos fazer um exercício. Você que está em casa, presta atenção aqui se você já fugiu. Dê uma relaxada rápida e vamos fazer um exercício. Pensa agora, você vai pensar agora, fecha os olhos, tá? Fecha os olhos. Você vai pensar agora na sua língua. Ela está parada nesse momento dentro da sua boca. Ela apenas está em modo de espera, aguardando por algo que virá. Ela não se mexe, mas está pronta para a ação. Imagine que você está abrindo a sua boca e um copo com limão espremido está se aproximando da sua boca. Você está agora pegando um conta-gotas e com ele captura alguns mililitros de suco de limão. Esse líquido está super azedo, extremamente ácido. Agora você está despejando lentamente gotas do limão na sua língua. Você sente as gotas escorrerem por ela. Concentre-se e pense nessa cena como se ela estivesse acontecendo de verdade. Limão puro batendo na sua língua. Conseguiu imaginar? Aposto que você salivou. Esse é um exemplo usado em cursos sobre o poder da mente e prova que o nosso cérebro tem uma capacidade imaginativa tão forte a ponto de fazer algo irreal gerar consequências reais. Quando vemos alguém feliz, tendemos a despertar sentimentos alegres. Quando vemos pessoas chorando, sentimos gosto de lágrima na boca. Quando assistimos a um vídeo com alguém tomando um tombo horrível, parece que sentimos a dor daquela pessoa. É o nosso cérebro achando que isso está acontecendo de verdade. O exemplo do suco de limão prova que isso também vale para o que nós imaginamos ou para o que nós sonhamos. Pesquisas apontam que sonhamos acordados cerca de 2.000 sonhos todos os dias. Imaginamos sobre relacionamentos, viagens, amigos e carreira.
Estamos nos convencendo de que estamos no caminho certo ou errado, que estamos desejando coisas, vislumbrando possibilidades e despertando ações. O mercado sabe disso e também sabe que quando conseguimos despertar imaginações positivas, nos sentimos bem. Especialmente nós brasileiros que temos o otimismo impresso na nossa cultura. E aqui ele diz: eu trabalho com marketing há 20 anos e já fiz centenas de pesquisas de mercado. Em todas elas, as avaliações que os brasileiros fizeram de qualquer novidade que pretendíamos lançar por aqui foi mais positiva do que em outros países. A gente gosta de concordar, de elogiar, de se encantar. A gente também gosta de ouvir palavras de afirmação, de motivação e aplausos. A gente se emociona quando alguém olha nos nossos olhos e diz com muita convicção: você vai conseguir. A gente se anima quando alguém pega na nossa mão e fala: basta acreditar. Como há muitos garfinhos precisando ser encorajados por aí. Proliferou-se o discurso do sonho grande. Por um lado, é uma forma de fazer o garfo mudar os próprios pensamentos e atitudes, mas por outro, é uma perigosa dose de veneno. E aí, o que ele quer dizer com a questão de sonhar grande e sonhar alto, né? Que ele defende que sonhar grande não traz felicidade. Qual é o tipo de sonho de quem sonha assim? Grande remete a uma escala, remete a um tamanho, remete à quantidade, a uma dimensão horizontal, a uma área a ser ocupada. Sonhar grande, em geral, implica em imaginar um cenário no qual você conquista muitas coisas e ganha a disputa pelos recursos limitados. Indiretamente, sonhar grande te leva às mesmas comparações do capítulo anterior, que nunca vai acabar, que é o garfinho olhando ao redor. Se o garfinho sonhasse grande, ele ia querer ocupar todo o espaço daquela casa. Quem sonha grande não consegue se contentar com um apartamento legal, precisa ter uma mansão. Quem sonha grande não fica feliz em comprar um caminhão novo, precisa ter uma frota. E aqui, gente, a gente não tá dizendo que você não pode querer mais coisas. Você vê aqui que ele diz que a pessoa não fica contente. Então, por exemplo, eu tenho o desejo de morar em uma casa e de ter uma casa grande. Isso não significa que eu não sou contente morando onde eu moro hoje, entende? No meu apartamento. Uma coisa é nós desejarmos mais e melhor, sendo gratos pelo que temos hoje, e outra coisa é a gente desejar mais sendo descontente e ingrato com o que nós temos hoje. E ele vai discorrer nesse capítulo sobre a questão do sonhar grande e principalmente destacando a questão de competição, né? De que nós temos apenas um vencedor nas competições. Ele até traz que as empresas têm apenas uma pessoa na cadeira de CEO. Times de futebol têm apenas um camisa 10. Países têm apenas um presidente. E se toda a sua felicidade for depositada apenas na frágil hipótese de atingir um sonho desses, você acaba de escolher a pena de ser infeliz para o resto da sua vida. E não digo isso porque você tem grandes chances de não conseguir, mas porque eu tenho certeza que não é aí que está a verdadeira alegria de viver. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Amar a ambição por ela mesma, o dinheiro por ele mesmo, pode até nos trazer o famoso resultado. Mas o problema é que aí nós ficamos com o resultado na mão, nos perguntando por que não estamos nos sentindo tão felizes quando achamos que seríamos. Veja bem, o direito é a profissão mais bem paga dos Estados Unidos. E mesmo assim, ao serem pesquisados, 52% dos advogados descreveram a si mesmos como insatisfeitos com o próprio trabalho. Então, sonhar grande é um discurso perigoso para nós. E aí ele traz aqui o outro tipo de sonho, que é o sonho alto. Quem sonha alto não precisa brigar por território, não joga uma competição na qual apenas um ganha. Está sonhando com coisas que têm profundidade, relevância, com coisas que tocam no fundo da alma. Coisas que podem até ser grandes e exuberantes, mas que talvez não sejam, e isso não será um problema. Seu sonho mais alto pode ser escrever um único livro que vai ajudar casais a se reconciliarem. Pode ser auxiliar as pessoas a criarem seus filhos para serem seres humanos maravilhosos. Pode ser deixar os dias dos seus clientes mais fáceis, oferecendo a eles os sapatos mais confortáveis que eles já usaram. Pode até ser fazer os brigadeiros que colocam os sorrisos mais gostosos nos rostos das crianças, e mesmo que você faça milhares deles todos os dias, cada um é um carinho para quem está comendo. Sonhar alto é sonhar com as coisas que ficarão enraizadas em você,
na sua vida e vão crescer ao máximo, como uma árvore frondosa em direção ao sol, que não precisa derrubar ninguém, só gerar oxigênio, sombra e inspiração para quem passar por ela. Sonhe com sonhos do alto para você. Um tipo de ambição que busca um sentido maior nas coisas e não se esquece de encontrar contentamento com o que se tem hoje, ainda que exista apetite para mais, mas querendo mais daquilo que é melhor para você, aquilo que você sonha na vertical, para o alto. Eu quero absolutamente tudo que a vida tem para mim, tudinho, nenhum pingo a menos, mas também nada a mais, porque isso não é uma competição. E ele finaliza com uma provocação que eu gosto muito, que ele diz assim: quem foi que disse que não dá para ficar contente com o que a gente tem hoje? Quem foi que disse que a gente precisa conquistar algo grande para encontrar propósito na nossa vida? A felicidade não está nas conquistas, e as conquistas não são ruins. Elas apenas não são suficientes. É maravilhoso. Eu adoro essa parte do sonho grande, sonho alto. Pois bem, né? Me pulei aqui nos capítulos que eu tava lendo pra vocês. E eu gosto muito da história do Garfinho. E aí ele vai entrar em começa com a intenção certa, as pessoas precisam do que você faz. Excelência é uma declaração de amor. Ah, eu amo essa parte. Você fazer o seu trabalho com excelência é uma declaração de amor ao próximo. E aí ele vem aqui no outro capítulo trazendo uma reflexão, será que hoje valeu a pena? Ele fala do seu trabalho, sua missão, e aí por fim, o missão cumprida. Ele tem vários destaques no meio do livro, e eu gosto dessa frase aqui, ó. O trabalho é o meio de nos tornarmos úteis aos outros. Amar é dar o melhor que tem e o melhor do que você é em benefício do outro. Olha que maravilhoso. O quanto que a gente faz isso, será? Já parou para refletir se quando você está trabalhando, se quando você está se dedicando no que você tem que fazer, você está dando o seu melhor em benefício do outro? Fica aí de reflexão. Bom, pessoal, quis compartilhar com vocês um pouco dessa jornada no livro De Propósito, do João Branco. A história do Garfinho, para mim, ela é muito especial, porque eu sempre digo, né, se fosse todo mundo infeliz com a vida que tem, com onde está, nós nada teríamos. Nós nada teríamos. Eu sei que pode parecer meio extremista, meio romantizado, meio tóxico. A gente fala, ai, mas, nossa, tem trabalhos que não são bons. Gente, eu juro pra vocês, quando eu acordo e eu tô saindo de casa e o caminhão do lixo tá passando aqui, eu agradeço muito, muito. Falo, gente, Deus abençoe a vida desses trabalhadores. Deus abençoe a vida de todos os trabalhadores. Porque todos os trabalhadores estão cooperando para a sociedade que a gente tem. Então é muito... Tudo bem, ele pode, por exemplo, estar trabalhando, você pode estar trabalhando num lugar e almejando outro. Não há nada de errado nisso. O que há de errado é a gente desmerecer onde estamos. É a gente criticar somente onde estamos. É a gente ser ingrato com as coisas que nós temos hoje na nossa vida. Ai, nossa, eu tenho um copo desse tamanho, mas eu queria um copo 3 vezes maior. E aí eu desprezo esse? Eu rejeito esse? Que sentido isso faz? Deus não dá muito para quem não aprecia o pouco. Se você tem pouco tempo e você não utiliza bem o tempo que você tem, agora que você tem pouco, por que você acha que você vai utilizar bem o seu tempo quando você tiver mais tempo? Se você tem poucos recursos financeiros e você não administra bem o pouco que você tem, por que você acha que você vai administrar bem quando você tiver mais? Se no trabalho onde você está, que não é o seu objetivo final de vida, você não consegue encontrar contento, não consegue encontrar gratidão, por que você acha que você vai encontrar quando você estiver nos próximos estágios? Porque o ser humano, ele é insaciável. Ele é insaciável. Você foi para o próximo nível, você já está mirando no outro. A questão é, estamos mirando no próximo nível, agindo com contentamento no presente? Ou estamos rejeitando o nosso presente? Estamos rejeitando as nossas funções? Estamos rejeitando o presente que é viver hoje e executar o nosso trabalho? Nesse livro ele fala, por exemplo, sobre um caso de um atendente do McDonald's e de como impactou a vida de uma criança que foi atendida no McDonald's. O vídeo foi parar na internet, o pai chorou. Gente... é uma coisa, e aí ele diz da gente começar por nós, e eu puxo muito isso aqui, né? Da gente começar por nós.
Ele fala, se eu não me engano, é nesse episódio do atendente do Mac, que ele fala, poxa, ele fala que ele trabalhou, né? Ele trabalhou também nas lojas do McDonald's. E ele recebia um monte de gente de cara fechada, um monte de gente mal educada, e ele viu quão difícil era você, como atendente, se manter num espírito positivo. Só que aí ele entendeu que isso dependia do atendente. O atendente não podia mudar de humor conforme o humor das pessoas que passavam ali. Porque se ele resolvesse fazer isso, vamos supor que a pessoa anterior que eu atendi foi uma pessoa rude. Quer dizer que eu vou ser rude com a próxima? E se a próxima for justamente a pessoa que tá precisando do meu sorriso, que tá precisando da minha cordialidade? Então a gente oferece ao mundo aquilo que a gente é. Toda vez que a gente fica oferecendo para o mundo somente, eu vou devolver na mesma moeda, eu vou dar o troco, a pessoa foi ruim comigo, você é ruim com ela. Isso quer dizer que você é uma pessoa ruim também, que você pode ser uma pessoa ruim também. Devolver na mesma moeda quer dizer que essa moeda mora dentro de você. Então, dentro do seu trabalho, reflita no que é que você está entregando. Essa conversa de que, eu tô sendo assim porque o meu trabalho desperta isso em mim, exige que eu seja assim. Desperta isso em você mesmo, mas desperta em você porque já existe dentro de você. Gente, eu trabalhei com muita gente, com perdão da palavra, idiota, assim, ó. Gente que queria me ferrar, gente que até hoje quer me ferrar, gente que, assim, ó, não tinha um pingo de visão holística da coisa, que só pensava no próprio umbigo. E eu tive todas as oportunidades do mundo de também devolver na mesma moeda que as pessoas fizeram comigo. Só que eu nem tenho essa moeda para dar. Entende? Eu nem tenho essa moeda para dar. Eu não sei fazer do jeito que elas fazem. Eu poderia agir por impulso, agir por instinto, agir com o meu cérebro reptiliano, né? O cérebro do lagarto, que é esse que não tem inteligência emocional. Mas eu nem sei como é que faz para devolver naquela moeda. Então reflitam dentro do seu trabalho. Se você está entregando ao mundo quem você é, se você está sendo excelente no que você faz, que é a melhor forma de demonstrar amor, ou se você está simplesmente reagindo às situações. Afinal de contas, pessoal, o trabalho está aqui para ficar, né? A minoria de nós somos herdeiros, que no caso não me incluo, né? E até mesmo, se a gente for ver, mesmo quem é herdeiro, a gente romantiza essa coisa, né? Do não trabalhar, do não ter hora, do não sei o quê. Sabe? É muita gente olhando pra grama do vizinho e achando que aquela é a verde. Achando que aquele é o melhor lugar. É igual ele falou, várias profissões, mesmo essas profissões de ouro que a gente vê, elas também passam por inúmeros problemas. Então pare de desejar a vida do outro, aproveite a que você tenha e dê o seu melhor ao mundo, através do seu trabalho. Muito obrigada por hoje, parabéns por estarem aqui, espero que tenham gostado e que tenha feito sentido para vocês. Vou deixar a descrição do livro bem certinho aqui na descrição desse vídeo para vocês. Curtam muito essa leitura, é uma leitura que realmente vale a pena para você digeri-la e também presentear. É uma leitura bem gostosa. Um beijo para vocês, esse foi mais um episódio do Luz em Versos.